Eu estou lendo aqui para a escola um livro chamado Elástico, Como o Pensamento Flexível Pode Mudar Nossas Vidas, de um cidadão chamado Leonard Mlodinow, autor dos best-sellers O Andar do Bêbado e Subliminar. Maravilha. Aí você vai lendo o livro e aí você percebe um estilo. Você percebe que aquele autor escolhe fazer o livro da seguinte maneira: historinhas. Primeiro capítulo conta uma história, depois ele faz uma reflexão sobre a historinha que ele contou, depois vai contar outra história, faz a reflexão. Me lembra muito o livro do Mark Mason, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que também faz essa opção. Lembra também o livro do Clay Shirky, a obra do Clay Shirky, né? Cultura da Participação, Olha Quem Vem Por Aí, também uma historinha, depois faz algum tipo de conclusão. Então a gente precisa chamar esses caras de uma determinada maneira. É o que vende, é o que as editoras gostam, é o que o pessoal trabalha, mas esse tipo de historinha, que a pessoa tem os insights, é um tipo de abordagem de um determinado fenômeno. Então, o Mlodinow está tentando explicar o que está acontecendo na sociedade, dizendo que a gente está vivendo a necessidade de ter um pensamento mais flexível. Concordo com ele? Concordo. Mas eu preciso, como um curador da escola, em que eu oriento os meus alunos, os meus clientes, para dizer leia esse livro, não leia esse livro, em que eu sugiro leituras de livro, eu posso dizer, olha, esse livro aqui tem que ter um nome. E esse artigo eu classifico esses autores. Então eu vou chamar o Mlodinow, o Mark Mason, o Clay Shirky, de percepcionistas. São pessoas que trabalham com a percepção, que olham para o fenômeno diretamente e estão pouco preocupados em criar conceitos, criação de conceitos, né? Como faz aí, por exemplo, o livro do Pierre Levy, a obra do McLuhan. Não são livros que o cara vai contando historinha. Ele não faz esse tipo de coisa. O Pierre Levy, no livro Cybercultura, ele não conta nenhuma historinha. Ele vai tentando conceituar, ele vai tentando analisar o fenômeno, ele vai tentando trazer fatos e ele não usa esse ferramental das historinhas. E aí eu preciso dizer que o Pierre Levy, para os meus alunos, é diferente do Mlodinow, é diferente do Clay Shirky. E aí o Pierre Levy vai ser chamado de fenomenológico. Ele estuda o fenômeno. Ele procura conceituar o fenômeno. Então ele é mais científico do que o Clay Shirky e do que o Mark Mason. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Eu aproveitei muito os livros do Mark Mason, os livros do Clay Shirky, mas são livros que você tem insights. Não tem uma estrutura conceitual. Não é um livro que você vai estruturar uma determinada análise do fenômeno. É insights. Eu até botei aqui uma frase do Clay Shirky que eu acho maravilhosa. Estou até com vontade de escrever um artigo que ele coloca. O problema não é o excesso de informação, é a falta de filtros. Na verdade, a gente está vivendo hoje a necessidade de filtrar, tanto internamente, aprender a filtrar informação, quanto ferramentas de filtros de informação fora das pessoas. E aí depois eu entro num terceiro tipo de autor, que eu vi um pouco a tentativa, né, do Mises, que teve até de aniversário, ele já faleceu, mas teve de aniversário essa semana, na quarta-feira, uma homenagem a ele, né, em que ele vai desenvolver a tal da cataláxia, em que ele estava na economia, ele diz, o que eu estou discutindo está além da economia. A economia, ele cresceu ao ponto que ele falou, a economia não é mais suficiente. Aí ele começou a discutir ciências sociais. E aí começa a fazer uma reflexão. Eu não acho que ele chega
o que ele tentou fazer, não conseguiu fazer, mas ele tentou. Então eu diria que o Mises é um autor que vai além do fenômeno, ele vai na epistemologia. Ele começa a refletir da seguinte maneira: a partir dessas coisas que eu estou pensando, como é que eu encaixo isso nas ciências que estão aí? Aí ele deixa de ser um autor que vai ficar só no fenômeno e ele começa também a discutir a própria ciência. Ele começa a discutir as ciências sociais. Ele começa a discutir o papel da economia nas ciências sociais e o que ele descobriu vai mudar o quê? Aí ele vai chegar na tal filosofia social que nós acabamos chegando, que é o DNA de todas as ciências sociais. Quando a gente vai discutir digital, economia, justiça, educação, tudo isso é ciências sociais e tudo isso vai bater na filosofia social. Quem é um autor, né, que você considera filosófico e epistemológico? Eu diria que a Ayn Rand. É que me vem. O Mises fez essa tentativa. A Ayn Rand, quando ela fez o objetivismo, ela queria falar sobre a forma que o ser humano sobrevive, que o ser humano escolhe a forma de sobreviver. Ela pratica animalogia, compara o ser humano com os outros animais, e aí vai mostrando a diferença entre os vegetais, os animais não humanos e os humanos, e vai mostrando que a gente faz escolhas, e aí vai dizendo, vai desenvolvendo, mas ela não ficou satisfeita apenas de estudar o fenômeno da sobrevivência humana. Ela teve que desenvolver um sistema filosófico para estruturar essas reflexões dela. Então, a Ayn Rand, para mim, é um exemplo típico de uma pensadora fenomenológica epistemológica. E aí eu acho que tem uma coisa importante que é o seguinte: nós olhamos para os fenômenos através de lentes. Então, quanto mais você consegue perceber a lente, o óculos, e aí vem a ideia, e aí vem a imagem desse artigo, das plataformas de petróleo. Plataformas conceituais. Quando você tem o trabalho epistemológico, fenomenológico juntos, você está dentro de uma plataforma de petróleo. Na plataforma de petróleo, a gente tem a parte que fica para cima d'água e a parte que fica para baixo. A parte que fica para cima são as percepções e até o estudo do fenômeno com os conceitos. Mas quando você vai para baixo, você está discutindo aonde tudo isso se encaixa e como é que tudo isso vai repercutir na maneira de olhar o fenômeno. Então é um artigo importante, é um artigo que mostra que a gente está preocupado em refletir sobre as nossas reflexões e aprofundar. É por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.